Vamos conversar hoje sobre nulidade matrimonial. As pessoas geralmente falam, anular o casamento. Não, o padre vai explicar para a gente daqui a pouco. Não é anular um matrimônio, porque não se existe anular um sacramento. A gente vai conversar sobre isso com o Monsenhor Sérgio Tani, mas antes, acompanhe esse VT. Nulidade significa declarar nulo, declarar que o ato está nulo em sua raiz, diferente de anulação, que é tornar nulo ou inválido um ato válido. Os tribunais eclesiásticos têm sido procurados cada vez mais por pessoas que buscam a nulidade do matrimônio. Muitos procuram o processo de nulidade para voltar a receber os sacramentos da Igreja Católica. O processo de nulidade começa com o libelo, uma espécie de petição, através da qual o interessado se dirige por escrito ao tribunal e expõe todos os detalhes do seu pedido de declaração de nulidade. Não existe um período de vigência para solicitar o pedido no tribunal, mesmo que já se tenha filhos ou a duração do casamento seja de muitos ou poucos anos. Após o interessado escrever o libelo e o mesmo ser aceito pelo vigário judicial, são várias as próximas etapas, entre elas, o vigário judicial constituir o colégio judicante, contestação ou não da parte demandada, formulação da dúvida, fase instrutória, publicação dos autos, conclusão da causa, parecer do defensor do vínculo, julgamento, sentença final e publicação da sentença às partes. Pareceu muito complicado? Vamos explicar melhor sobre o processo de nulidade matrimonial agora no nosso Papo Reto. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão, com muita alegria, Monsenhor Sérgio Tani. Monsenhor Sérgio Tani é presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo, vigário judicial da Arquidiocese de São Paulo, presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo, professor da Faculdade de Teologia da PUC em São Paulo, professor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo, Apóstolo de São Paulo e pároco da Paróquia do Bom Jesus do Brás. Monsenhor Sérgio Tani, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui por se colocar à disposição da Rede Vida do seu tempo. Agradeço imensamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Monsenhor, eu já começo a perguntar para o senhor quais são os principais fatos que podem indicar, de repente, que um casamento possa ser declarado nulo perante a igreja, uma vez que não há uma anulação do casamento, mas que ele seja declarado nulo. Muito bem, muito bem. Então, antes de tudo, uma boa tarde a todos, querido Padre Juarez, os telespectadores da nossa Rede Vida de televisão. Que Deus os abençoe a todos. Agradeço, em primeiro lugar, o convite para poder colaborar e estar nesta bendita hora, É verdade. Apresentada pelo Padre Juarez, uma bendita hora mesmo, às 3h. Muito bem. Então, de fato, acho que esse pequeno vídeo que foi transmitido antes de introdução do programa foi muito, muito bom, muito satisfatório, porque, de fato, e também, é claro, a introdução feita pelo Padre Juarez. De fato, não existe a anulação. A Igreja não anula um matrimônio. Não é? O Padre Juarez perguntava, mas afinal, quais as principais motivações para que alguém procure o tribunal? Em primeiro lugar, alguém que procura o tribunal da igreja, nós chamamos de tribunal eclesiástico, justamente porque é o tribunal da igreja, a pessoa vai ao tribunal porque justamente ela já percebe que provavelmente aconteceu alguma coisa que não estava bem no seu matrimônio. Né? Não só não estava bem, mas ela quando procura o tribunal, ela crê que o seu matrimônio pode não ter sido válido diante de Deus. Não é? Isso na terminologia jurídica, na terminologia canônica, nós dizemos que uma das partes ou as duas partes, uma das partes, aquela que demanda ou a parte demandante, ela procura o tribunal e diz, olha, eu acho que o meu matrimônio não foi válido diante de Deus. Não é? Justamente isso, como o padre Juarez disse, nós não anulamos. Mas se procura o tribunal para verificar
se o matrimônio foi válido ou não foi válido diante de Deus. E nesse sentido, é claro, as causas, elas são muito variadas, são várias as causas. Em primeiro lugar, nós sabemos que, às vezes, o que pode ter acontecido é que as partes tenham sido incapazes para o matrimônio. Né? Então, esta incapacidade, que às vezes pode acontecer, né? E que depois vai se verificar através do processo judicial. Então, pode ter ocorrido uma incapacidade. Nós sabemos que todos nós somos, digamos que, naturalmente capazes para o matrimônio. Antes de tudo, convém dizer isto, né? O normal na vida de um homem e de uma mulher, quando ele já atinge o uso da razão e depois, quando se torna capaz para se casar, já está pronto para o casamento, nós dizemos que nós, o homem e a mulher, temos todos, digamos, condições naturais para assumir as obrigações do matrimônio. Somos capazes para o matrimônio, por assim dizer. Não é? Temos uma capacidade natural, que é esta capacidade, estas condições que Deus mesmo imprime no coração do homem e da mulher, que os faz, digamos, aptos naturalmente para o matrimônio. Não é? É por isso que nós dizemos sempre que, normalmente, quando nós olhamos uma união matrimonial, nós afirmamos, ou seja, esta união é válida diante de Deus. Ninguém assiste uma cerimônia de matrimônio numa igreja dizendo, olha, esta cerimônia é nula. Não. Normalmente, nós, quando vemos uma cerimônia, nós dizemos, puxa, nos alegramos com a cerimônia, os convidados se alegram, os parentes se alegram, os noivos mais ainda. Né? Então, nós, digamos, aquilo que temos na igreja é sempre, antes de tudo, uma presunção de validade. Né? Nós olhamos para uma cerimônia, olhamos para aqueles que estão se casando, depois olhamos para a vida matrimonial e temos, então, digamos assim, uma presunção de validade. Né? Olhamos e falamos, puxa, são realmente capazes. No entanto, há sempre a possibilidade de que aqueles que se casaram, na verdade, não sejam aptos para o matrimônio, sejam incapazes. Então, uma das primeiras causas que pode levar à nulidade, à declaração de nulidade, é a incapacidade. Né? Quando uma das partes, ou ambas ou ambos, não são capazes para o matrimônio, seja por uma causa de natureza psíquica, né? Questões de natureza psíquica, ou seja, anomalias, doenças psíquicas, ou seja mesmo por uma grave falta da discrição dos juízos, ou uma grave imaturidade, que também pode levar ao matrimônio nulo. Né? Então, digamos que os dois primeiros requisitos são aqueles da capacidade ou da incapacidade. Às vezes pode acontecer uma causa de incapacidade para o matrimônio. Então, além disso, é claro que existem tantas outras razões que possam levar à nulidade do matrimônio. Né? Então, às vezes, nós imaginamos, é claro, sempre temos a presunção de validade, mas muitas vezes não sabemos as dificuldades que podem, digamos, surgir na vida matrimonial. E depois da cerimônia, muitas vezes, é que estas questões, ou algumas questões, podem surgir, né? Que vão muito além do que uma simples incompatibilidade de gênios. Né? Às vezes as pessoas dizem, padre, eu quero anular o meu matrimônio, às vezes usam essa expressão simples, né? Eu quero anular o meu matrimônio porque somos incompatíveis. Ora, nem sempre a incompatibilidade de gênios leva a uma declaração de nulidade, né? Mas existem causas e existem questões que são muito mais profundas. Né? Às vezes, no momento em que as partes disseram um ao outro, sim, eu te recebo como meu marido, eu te recebo como minha mulher, te prometo amar e respeitar na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Bem, às vezes, externamente dizem isto, mas às vezes uma das partes, ou ambas, não tem condições, aquela capacidade natural para assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Não tem aquela discrição de juízos necessária
aquela maturidade necessária. Evidentemente que para se casar, não há necessidade que as partes sejam totalmente maduras, mesmo porque nós sabemos perfeitamente que todos estamos em processo de amadurecimento. Sim, não é? Ninguém é completamente maduro, vamos amadurecendo com o passar do tempo. Mas é claro, no caso do matrimônio, existe uma maturidade suficiente que deve existir. Aquela maturidade suficiente para que as partes assumam os direitos e as obrigações próprios da união matrimonial. Quando falta esta maturidade suficiente, a igreja nos diz, olha, pode ser que aqui faltou gravemente aquela necessária discrição dos juízos para que eles pudessem assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Não é? Muito bem. Não, eu estou dizendo perfeito, porque a exposição está tão clara, perfeita mesmo. Pode continuar, padre. Sim, veja, então estas são normalmente aquelas causas, padre Juarez, queridos irmãos, queridos amigos da Rede Vida e os telespectadores, que normalmente levam as partes a dizerem, olha, padre, acho que tem alguma coisa que teve errado. Aí você pergunta, por que você acha que teve alguma coisa ou que tem alguma coisa errada nesta união matrimonial? E ali o que a pessoa faz quando ela vai ao tribunal? Ela começa a contar a história da sua vida. Sim. Que é aquilo que juridicamente nós chamamos de anamnese jurídica. Sim. Ou seja, se faz memória, né? Se traz à memória e se exterioriza escrevendo, fazendo um relato sobre todas as fases, desde o momento em que conheceu o noivo ou seu marido, até o momento em que se separaram. O momento em que se conheceram, o momento do namoro, o momento do noivado, depois do noivado, a preparação próxima do matrimônio, o dia do matrimônio, o que aconteceu no dia, o que aconteceu depois do matrimônio, não é? Como foi a vida matrimonial, se durou muito tempo, se não durou muito tempo, quais foram os problemas e as dificuldades que surgiram durante a vida matrimonial, não é? Finalmente, o que levou à separação, ou o que levou as partes a se separarem, cada um ir para o seu lado, ou ir para a casa da mãe, para a casa do pai, ou voltar, né, para a casa dos pais, ou então, o que levou à separação. Então, tudo isso, evidentemente, as partes é que vão trazer, não é? Vão fazer um relato minucioso, não é? E através deste relato, com a ajuda dos juízes do tribunal, com a ajuda dos advogados, que são as pessoas, os advogados, os procuradores, que estudaram direito canônico, que conhecem as causas de nulidade, que são homens e mulheres de fé, antes de tudo e sobretudo, não é? E que são capazes de compreender também as dificuldades que as pessoas tiveram. Então, ali eles vão pegar este relato, esta narração da vida e vão, fazer a leitura jurídica. Sim. E procurar ver se, de fato, naquele relato consta algo que possa ter fumos, que possa ter cheiro de nulidade, não é? Para que se possa ali, então, fazer canonicamente aquilo que ouvimos no vídeo inicial da transmissão, o libelo, né? O pedido de nulidade a partir dos motivos que a pessoa acha que o seu matrimônio foi nulo, né? Evidentemente que tudo parte dali, né? As partes, ou a parte que vai ao tribunal, ela mesma, ela vai ter que dizer por que ela está ali, por que ela acha que o seu matrimônio não foi válido diante Sim. de Deus, né? Sim. É claro, quando a gente passa a estudar a história, a vida, aquilo que a pessoa narra, e que às vezes é muito doloroso, né? É sempre muito doloroso fazer memória, né? Trazer à memória novamente situações que às vezes foram realmente muito, muito sofridas na vida matrimonial e que levaram à separação. Ninguém procura o tribunal, claro, as pessoas sentem a alegria de serem acolhidas, etc. A gente procura acolher da melhor forma possível, mas não é fácil trazer à memória as dificuldades que tiveram na vida familiar, mesmo porque ali você tem uma família que digamos que agora foi a falência, né? Uma falência dolorida, porque muitas vezes tem filhos, as pessoas falam, padre, como ficam os filhos? Pois é, os filhos são muito importantes,
também no matrimônio, sem dúvida. Então, é tudo muito delicado, né? E o tribunal ele procura sempre tratar as coisas com muito respeito pelas pessoas, né? Os advogados, os procuradores vão sempre com muita calma, mas esta anamnese jurídica, não, esse relatório da vida do casal, ela é sempre muito importante, porque a partir dali, que desde o início, nós vamos verificar se realmente existe alguma possibilidade de se encontrar razões ou causas de nulidade ou não, né? Sempre me lembro de, às vezes, situações difíceis que às vezes a gente recebe no tribunal, evidentemente aqui sem citar nomes, não é? Mas situações que nós conhecemos e que acontecem na nossa vida cotidiana e que nós conhecemos. Às vezes pessoas que se casam e relacionamentos que duram pouquíssimo tempo, né? Às vezes situações que nem mesmo a consumação do matrimônio se chega, né? Às vezes nem a noite de núpcias acontece como deveria acontecer, né? Depois a convivência, às vezes, eu me lembro de um caso, né, que aconteceu num certo lugar, né, em que se casaram por causa da gravidez, houve uma gravidez, digamos, uma gravidez no período de namoro, no período de noivado, e por causa da gravidez foram ao matrimônio, não é? Porque as famílias às vezes pressionaram, o pai pressionou, a mãe pressionou. Bem, enfim, não se havia um projeto de vida matrimonial, não é? Ao menos não naquele momento. E às vezes, surgindo uma gravidez, as partes podem decidir pelo matrimônio. E depois, é claro, houve um caso que me lembro, né? Foram ao matrimônio, se casaram. Logo depois da cerimônia, o noivo voltou para a casa dos pais e a noiva foi para a casa dos pais dela. Todo mundo ficou assim, meio achou estranho, né? Disse, sim, vocês queriam que nós nos casássemos, nós nos casamos, agora ele vai para casa, volta para a casa dele e eu vou para minha casa, né? Quando chegou o momento, a gravidez foi levada adiante, graças a Deus. Quando chegou o momento do nascimento da criança, os pais da noiva levaram a noiva, a esposa, né? a mulher ao hospital, teve a criança, etc. Tal, e tudo terminou ali, no sentido que depois não houve vida matrimonial, não houve um matrimônio verdadeiro, né? Ninguém casa para que, enfim, no dia seguinte ou no mesmo dia do matrimônio, cada um vá para sua casa. Casa para se constituir uma comunhão de vida e de amor. Isso é o matrimônio, né? Então, veja, quando você olha uma história como esta, por exemplo, você logo falou, opa, aqui certamente tem alguma coisa que não está bem. Né? Por isso que o Papa Francisco, ele agora recentemente, nos últimos anos, especialmente ali em 2015, ele simplificou o processo matrimonial, procurou simplificar um pouco mais, né? De tal forma que o Papa Francisco nos disse assim, com um documento que se chama Mitis Iudex Dominus Jesus, né? Nesse documento, de agosto de 2015, o Papa disse, olha, quando existe clareza quanto à nulidade do matrimônio, quando as duas partes estão de acordo com a nulidade, existe evidência nas causas de nulidade, como nesse caso que eu acabei de contar, não é? Quer dizer, casam, terminada a cerimônia, cada um vai para sua casa, para a casa dos seus familiares. Isso. Depois disso, nunca voltam a se encontrar, assim, maritalmente, absolutamente. Não há nem a consumação do matrimônio, não é? Então, o Papa diz, olha, quando há evidência e os dois estão de acordo com a nulidade, pode-se fazer aquilo que nós chamamos de processo breve. Existe evidência nas causas de nulidade, nos motivos que levam à nulidade, portanto, se pode fazer um processo mais simplificado, que deve durar não mais do que um mês. Né? Então, esta facilitação e simplificação que o Papa Francisco fez e nos possibilita é muito importante, né, Papai de Lourenço? Muito importante. O senhor me dá licença, eu vou falar. Eu estou impressionado com a clareza e com o conhecimento. Eu já sou fã e admiro o Monsenhor Sérgio Tani pela inteligência, assim, uma inteligência fora do comum. Isso eu já conhecia.
Não, mas a inteligência é impressionante do Sérgio, do Monsenhor Sérgio, falando sobre nulidade matrimonial. E o Monsenhor já nos trouxe com uma clareza enorme tudo para que a gente pudesse compreender plenamente. Agora, Monsenhor, eu sei que o senhor está ocupado, eu sei que o senhor teve até que interromper uma audiência, eu sei disso, mas eu vou explorar só mais um pouquinho, senhor. O senhor trouxe essa informação tão interessante de que o Papa Francisco tem proporcionado às pessoas essa maior brevidade e tal. Mas quando a gente... eu quero perguntar para o senhor o seguinte, essa maior brevidade, essa simplificação no processo, isso se refere à questão do tempo, à questão do... eu ia perguntar também para o senhor a questão do custo, né? Porque uma das coisas que, de repente, há uma reclamação é o custo. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a questão do custo. E se onde é que as pessoas... O Brasil inteiro está assistindo a gente. Já aviso o senhor que a audiência está altíssima e está altíssima por causa do senhor. Não, onde a pessoa se dirige, por exemplo, a pessoa está em algum lugar, eu me dirijo a quem, de repente, para que eu possa começar o meu processo de nulidade ou talvez até uma informação para o que fazer. Como, Monsenhor? Eu sei que eu fiz um monte de perguntas, mas é para explorar mesmo, porque está muito bom. Vamos lá, Padre Juarez, queridos telespectadores da Rede Vida de televisão. Primeira coisa que o Padre Juarez perguntava aí, em nome dos telespectadores, diz respeito àquilo que o Papa Francisco fez, a acessibilidade, a simplificação dos processos. E o Padre Juarez perguntava, senhor, mas como fica essa questão de dinheiro, né? Pagamento, né? Quer dizer, e a pessoa pobre que não pode arcar com as custas processuais, como fica? Então, o pobre não pode jamais se dirigir ao tribunal, é isso? Então, são, de fato, questões muito pertinentes que é importante a gente esclarecer, né? Então, o Papa Francisco também tem insistido muito sobre essa questão. O Papa Francisco fala com muita força, olha, jamais se pode, diz o Papa Francisco, jamais se pode impedir que um fiel, que alguém procure o tribunal e faça um processo por falta de condições econômicas. Então, em primeiro lugar, este é o grande lema do Papa e, evidentemente, é importante. Agora, antes de tudo, é importante a gente compreender que custas existem, né? Que as custas existem. Às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, né? Pensam, ou então às vezes pensam, basta a gente pagar que a gente tem a sentença. Então não é assim, não é? Seria até ofensivo. Às vezes quando alguém um pouco menos informado procura o tribunal e fala desse jeito, olha, a gente se ofende, né? Eu me ofendo como pelo menos no meu tribunal, não agimos dessa forma de forma alguma, porque não é assim, né? Não, em primeiro lugar, não é quem paga tem sentença, quem não paga não tem sentença. Olha, isso é absurdo, é ofensivo e não corresponde à verdade, né? Em segundo lugar, custas, é óbvio que tem. Um tribunal eclesiástico é um tribunal de verdade, né? Então não é, desculpe a brincadeira, não é um tribunal de mentirinha, né? Não é um tribunal de faz de conta, mas é um tribunal de verdade, que tem funcionários, que tem gastos, né? Que tem o trabalho de advogados, que tem o trabalho de juízes. Para vocês terem ideia, uma causa matrimonial, ela envolve sempre 3 juízes. 3 juízes. Então, quando se vai julgar uma causa de nulidade num tribunal eclesiástico, já daí são sempre nomeados 3 juízes. Porque é sempre um tribunal colegial. É tão importante a questão da nulidade matrimonial que a Igreja sempre nos orienta e obriga justamente que a gente tenha 3 juízes. Em casos excepcionais, o Papa nos autoriza a fazer só com um juiz, mas normalmente são 3 juízes. Depois, tem os funcionários do tribunal, tem os advogados, a maior parte dos advogados, procuradores do tribunal, são leigos. Leigos que estudaram direito canônico, sim, que além de estudar o direito civil, a maior parte são advogados com registros na OAB e tudo mais, gastaram do seu próprio bolso para estudar direito canônico, para estudar o direito da igreja, né? Para fazer a pós-graduação, fazer o mestrado em direito canônico e estarem realmente bem formados para atuar na justiça eclesiástica. Além disso, tem todas as despesas de cartório, que não são poucas.
todos os atos jurídicos de um processo de nulidade, por exemplo, eles são notificados através de correspondência registrada. Então, a pessoa recebe a correspondência, assina que recebeu, o registro volta para o tribunal. Imagine, de todos os atos do processo, de tudo. As partes são comunicadas, os advogados são comunicados, os juízes são comunicados. Então, veja, tudo isso gera custos, gera despesas. E que o tribunal, evidentemente, tem que arcar com isso, não é? Então, só para a gente entender que custas existem, né? As custas processuais, elas são legítimas, né? O que não pode acontecer, e é o que o Papa nos pede, é que uma pessoa que não tenha condições de pagar, ela não tenha o direito de fazer um processo. Então, isto já não acontece mais, graças a Deus, e a gente faz todo o possível para que não aconteça, não é? Conversando, não é? Olha, as custas é tanto, né, do processo. E a pessoa vem dizer, padre, ou aquele que está atendendo, o advogado, eu não tenho condições de pagar isso tudo, ou então não tenho condições de pagar isso de uma vez. Então aí se faz um plano de pagamento, parcelamento do valor total, da parte que a pessoa consegue pagar, mas a gente sempre procura fazer com que as pessoas compreendam que as custas processuais são importantes para a manutenção do tribunal. E para pagar também, para ajudar, é sempre também um gesto de caridade com aqueles que não podem. Porque aqueles que não podem pagar nada, e tem pessoas que não podem pagar nada, elas vão ser ajudadas por aqueles que conseguiram pagar alguma coisinha. Então existe também esta fraternidade, esta comunhão e este gesto de caridade também em relação às custas, né? Então, Padre Juarez, queridos amigos, essa é uma questão também muito importante, que a gente precisa considerar. No nosso tribunal, sobretudo depois dos apelos que fez o Papa Francisco, o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é o moderador do tribunal. Todo tribunal tem o presidente, que é um vigário judicial, e tem, que está acima do presidente, o moderador do tribunal. E o moderador do tribunal é o nosso cardeal, Dom Odilo. Nosso tribunal atende a Arquidiocese de São Paulo, atende a Diocese de São Miguel Paulista, a Diocese de Campo Limpo e a Diocese de Guarulhos. Então são 4 dioceses, né? Já lembrando que a Arquidiocese praticamente é uma grande arquidiocese que tem 6 outras dioceses menores, né? Por isso que o tribunal tem câmaras eclesiásticas em cada uma destas regiões da Arquidiocese de São Paulo. Então o tribunal tem muita demanda, tem muito trabalho, e também dessa mesma forma tem muitos gastos que precisam ser colmados, que precisam ser pagos, né? Daí a importância das custas. Mas, como eu dizia, atendendo ao pedido do Papa Francisco e da necessidade dos fiéis, da população, nós procuramos reduzir ao máximo as custas do nosso tribunal. Né? Já há 5 anos que as custas caíram pela metade. Naquilo que se cobrava, se passou a dar um desconto já de 50%, reduziu 50% todas as custas processuais. E também se reduziu o reembolso que se deve dar também àqueles que trabalham, que atuam no processo, também 50%. Né? Então, praticamente, aqueles que trabalham no tribunal fazem isto como realmente um gesto de caridade e de fé mesmo, trabalham imbuídos pela fé, porque não recebem nem 1/3 daquilo que mereceriam pelo trabalho que exercem. Fazem isso por amor mesmo a Deus, por amor à igreja e para o bem do povo fiel. Então, meus amigos, olha, ninguém paga a sentença, não é? Quem não pode pagar vai ter direito a fazer o processo, sim, mas a gente sempre procura conscientizar as pessoas que nos ajudem com as despesas que temos nos tribunais. Não só em São Paulo, mas todo tribunal eclesiástico tem despesa. Todo tribunal eclesiástico precisa pagar suas contas no final do mês, e que não são poucas, né? Então, essa é a razão das custas. Depois, além desta questão das custas, evidentemente, existem outras razões propriamente, né? Tem a questão das custas, mas também há a necessidade da participação, da atuação no processo, que a gente sempre faz questão que as partes participem bem do processo e daquilo que está sendo realizado, né? Então, esta é também uma das
das questões bastante importantes que a gente procura colocar em prática, né? Sempre a partir daquilo que o nosso Papa Francisco nos pede, né? E aquilo que nós procuramos, sem dúvida, realizar aqui em São Paulo, na nossa diocese, nas dioceses que pertencem ao nosso tribunal, e certamente em todos os tribunais do Brasil, né? que se deve procurar fazer sempre isso e vir ao encontro das pessoas, e as pessoas também terem esse sentido de corresponsabilidade com as questões da Igreja. Assim como nós também somos corresponsáveis com a Igreja quando versamos, né, quando entregamos uma parte em forma de dízimo, etc. Também, em relação ao tribunal, existe esse trabalho necessário que nós também temos as despesas a serem pagas. Monsenhor Sérgio, eu queria agradecer muito, mas agradecer imensamente, porque, olha, eu nunca vi, nós nunca tivemos uma exposição tão clara, tão cristalina, né, tão inteligente. Muito obrigado por esse serviço maravilhoso que o senhor faz à igreja e hoje trazendo para a gente aqui na Rede Vida. É muito, muito importante mesmo. Quero agradecer ao senhor, obrigado imensamente. Eu vou deixar aqui o site do Tribunal Eclesiástico para que se alguém quiser, e o telefone também, para que se alguém quiser maiores informações. O site do Tribunal Eclesiástico é www.tribunaleclesiastico.com.br. E o telefone, gente, atenção, esse é o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo, atenção, né? 0 operadora 11 3826 5143. 0 operadora 11 3826 5143. O contato pode ser feito das 8h30 da manhã até as 11h30 e depois das 13h30 às 16h30. Monsenhor, muito obrigado mesmo, agradeço. Peço desculpa ao senhor, porque eu sei das atividades do senhor e do trabalho enorme que o senhor tem, e o senhor teve tempo para estar aqui conosco. Agradeço imensamente. Muito obrigado. Rezo pelo senhor, peço que o senhor reze para a gente aqui também. Agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço. Felicidades a todos. Muito obrigado. Olha que beleza.